Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Antes de começarmos o segundo dia do ESG Fórum, eu gostaria de fazer um aviso. Na plataforma de vocês tem um formulário para vocês enviarem as questões para os nossos painelistas, então eu pediria que, quando vocês enviarem as questões, endereçasse ou a todos os palestrantes ou a algum deles específico, que eu encaminharei aqui ao vivo para todos vocês. Bom, quem assistiu ontem ao primeiro dia do ESG Fórum, que já estamos na segunda edição, teve uma oportunidade de conhecer tudo em relação à questão da sustentabilidade, né? A letra E do ESG. Então, hoje nós vamos discutir as outras duas letrinhas, o G e o S. Então, nesse painel aqui, nós vamos discutir a questão da governança para a ESG. E para discutir a questão de governança, os aspectos regulatórios, LGPD, nós estamos aqui com a Maria Eugênia Buozzi, que é fundadora e CEO da Resultante ESG, o Claudinei Elias, CEO e fundador da Bravo GRC, e com o Jefferson Dadário, que é CEO do Grupo Darius. Então, cada um vai fazer aqui a sua intervenção, sua apresentação inicial, sua participação inicial. Ao final da apresentação deles, nós já estaremos abertos para as perguntas, mas vocês já podem mandarem as perguntas aí pelos formulários. Então, eu gostaria de pedir para a Maria Eugênia dar início aqui à nossa live sobre governança na segunda edição do ESG Fórum. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Maria Eugênia. Eu que agradeço, Claudinei, um prazer estar com vocês. Vou começar me apresentando um pouquinho a Resultante. Então, eu sou economista, eu sou mestre em finanças e eu trabalho com a agenda ESG, de antes dela chamar ESG, na verdade, né? Eu trabalho com isso há 17 anos. Eu comecei por acidente, por sorte, talvez. Eu era gestora de fundos de ações, então comecei trabalhando no antigo ABN AMRO Real, né, que era um banco que tinha excelentes práticas dentro dessa agenda, aí desde o final da década de 90, e tive a felicidade de começar trabalhando na estrutura da Asset, gerindo fundos de ações que investiam em empresas que tinham melhores práticas de sustentabilidade. Então, a premissa do fundo é que a gente alocava recursos, os recursos daquele mandato específico, em ações de empresas que tivessem boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, né? E o que a gente percebeu rapidinho quando eu comecei a trabalhar com isso foi que as empresas eram empresas que faziam melhor gestão dos seus riscos, eram empresas mais competitivas e que tendiam a ser empresas mais rentáveis. O fundo, inclusive, tinha aí uma das melhores rentabilidades das carteiras de ações do banco. Ele ainda hoje está sob gestão aí do Santander. Então, eu fui fazer uma rotação de 3 meses como trainee, brinco que minha rotação durou 6 anos, porque de fato é um tema, quando a gente começa a trabalhar, geralmente a gente se apaixona bastante e vira algo que a gente pode unir propósito com a atividade profissional, que é sempre muito positivo, né? Então, saí do banco em 2011 para fazer meu mestrado, fiz meu mestrado em finanças com o professor Zé Roberto Securato, lá na USP, então bem financista mesmo, bem mainstream, hardcore finanças, e foi muito legal também que a pesquisa no meu mestrado também foi sobre a relação entre a rentabilidade das empresas, o desempenho econômico-financeiro das empresas e as práticas na época de gestão de emissões de gases de efeito estufa, já entrando bastante nesse debate climático que hoje tem sido aí o principal driver, né, da agenda ESG no mundo, inclusive em aspectos regulatórios. E 10 anos atrás, por uma demanda de mercado, inclusive, a gente fundou a Resultante. Então, a Resultante é uma consultoria, um escritório especializado em finanças sustentáveis e na agenda ESG. Por que eu gosto de fazer esse preâmbulo um pouquinho mais estendido? Porque eu sempre gosto muito de a gente trazer essas questões muito à luz das práticas de negócio das companhias, né? Eu sempre falo que a ESG ela é uma proxy de qualidade da gestão. Quando a gente está falando do ambiental, vocês falaram do ambiental ontem, então não vou me estender muito em o que é, né? Eu sempre falo que o ambiental ele é uma proxy de gestão de recursos. Então, é recurso para dentro, recurso para fora. Quanto melhor eu faço a gestão de recursos, energia, água e insumos, mais eficiente essa empresa se torna. E aí a questão de toda a tecnologia ser capaz de apoiar essa eficiência e o aprimoramento de processos, o aprimoramento de ferramentas, possibilitar que a empresa, ao tentar reduzir o seu impacto ambiental, ainda tenha, eventualmente, até reduções de custo operacional. Vou citar um exemplo que eu gosto muito aqui, uma indústria que a gente conversou um tempo atrás, infelizmente essa eu não posso falar o nome, algumas eu gosto de dar o nome do santo,
mas que ao produzir 1 tonelada de produto final, ela usava aí, ela acabava gerando 300 quilos de resíduo. Parece pouco ou muito, isso não faz diferença, mas o que eu estou dizendo é que uma empresa joga fora 30% da matéria-prima que ela comprou, que ela usou na produção, e ela está literalmente jogando aquilo no lixo. Né? Ao fazer uma série de adequações que passaram por revisões de processo, revisões de equipamentos, uso de tecnologia, ao passar por uma série de revisões desse processo produtivo, ao final de 10 anos, essa empresa, para cada tonelada de produção, ela gerava 300 gramas de resíduo. Né? E isso eu estou dizendo que no fim do dia, por mais que a gente esteja falando de uma adequação operacional, tem uma taxa de retorno positiva. Eu estou, na verdade, usando melhor os materiais que eu estou trazendo. Então, no fim do dia, eu sempre gosto muito de associar o ambiental à gestão de recursos e que, portanto, também pode ser uma proxy de eficiência operacional. O S é gestão de stakeholder, né? Então, é como é que eu me relaciono com esse contexto de negócio. Como é que eu trago todos os meus parceiros, e eu não vejo o meu cliente, o meu fornecedor, as minhas comunidades do entorno como algo fora, mas como algo que interage com a empresa todos os dias e que, portanto, tem uma capacidade de influenciar a estratégia dessa companhia e é influenciada pela estratégia dessas companhias. Então, a hora que eu faço isso, eu posso olhar para o meu stakeholder como um viés de risco. Então, eu posso ter o meu funcionário como um viés de risco, de turnover, de processo trabalhista, etc., mas ele também é o cara que me gera receita em alguma instância por ele ser parte da estrutura da companhia. Mesma coisa, cliente, comunidade. Então, a gente olhar para o risco ou para a oportunidade dentro da agenda ESG, eu costumo falar que é muito uma questão de eu agir ou de eu não agir. Geralmente, o risco está muito mais na inação, na negligência do olhar das companhias para esses stakeholders num cenário em que a gente vive de mudança social, as demandas da sociedade mudaram, como que eu faço para trazer isso para dentro? E aí isso faz parte de uma governança, né? Eu brinco sempre que sem G, E e S é voo de galinha. Então, como que eu vou trazer isso para dentro de casa? Como que eu vou absorver melhor essas práticas, essas oportunidades? Como que eu vou converter riscos climáticos em oportunidades de desenvolvimento de novos produtos e serviços? Como que eu vou converter conflitos com stakeholders em aprimoramento de relacionamentos e oportunidades de crescimento e de eficiência? Isso vai depender da minha governança. Isso vai depender de como que a governança, que a liderança da companhia traz essas questões como um pano de fundo da estratégia, traz essas questões como um pano de fundo da tomada de decisão e da implementação, porque, afinal de contas, a governança dá o norte e a gestão dá a velocidade, certo? Quando a gente não tem uma governança bem estabelecida, qual que é o grande risco? É de a gente estar indo muito rápido para o lugar errado, né? De a gente estar indo muito rápido com o mapa errado na mão. Então, a governança, no fim do dia, é o que vai fazer isso. E estamos numa era de informação, né? Estamos numa era de dados, estamos numa era em que a gente brinca na Resultante, sempre a gente fala que information is power. Então, quanto mais informação todos esses agentes possuem, melhor e mais robusta e mais consistente vai ser a tomada de decisão. E é nesse sentido em que a tecnologia vem facilitar demais e vem, na verdade, apoiar a integração ESG nas companhias, uma vez que ela possibilita mecanismos de mensuração, né? Então, como que eu vou mensurar os meus impactos ambientais, os meus impactos sociais, que tipos de dados eu preciso coletar, né? Então, que tipos de informações eu preciso analisar num mundo, né? Num universo de informações que muitas vezes são novas para o gestor, para o executivo, como que eu calibro isso de forma adequada para a tomada de decisão, vai passar necessariamente pelos grandes processos de tecnologia, pelas grandes ferramentas de tecnologia. E aí hoje a gente já vê ERPs, a gente já vê sistemas dedicados, inclusive, a apoiar o gestor e apoiar, inclusive, os mercados em relação a essa agenda. Porque quais são os grandes drivers de a gente olhar para as questões ESG dentro de uma companhia ou dentro de um mercado? Primeiro, riscos operacionais, né? A gente hoje, quando fala em risco climático, e quem estava, não sei, eu sou do litoral, né? Minha família é toda de Santos, e ontem eles estavam falando que passou um ciclone, caiu o poste. Isso quanto que custa, por exemplo, para uma empresa de distribuição de energia ou para a própria infraestrutura, os nossos projetos estarem prontos
para essa nova agenda, né? Será que a nossa infra está preparada para tudo isso? Eu não sei. Então, eu preciso saber se eu vou ter condição, né, de trazer essas questões para o processo de tomada de decisão financeira, e para isso eu preciso analisar qual é o impacto desses riscos físicos na minha operação. Um segundo driver, não menos importante, é o da demanda, né? Então, como que essas novas gerações, como que essas novas, esses novos consumidores, esses novos investidores, esses novos colaboradores vão nos demandar como gestores e como tomadores de decisão. E aí, de um lado, se no risco físico eu estou pegando um pouco meu custo, no meu processo de demanda eu vou pegar muito mais sobre a questão da receita. Estou pegando custo, estou pegando receita, vou impactar o quê? O resultado. Né? E eu, como economista, espero não estar sendo financista demais aqui, vocês me avisam se eu estiver sendo, podem me interromper. Mas quando eu falo de risco, quando eu falo de custo, quando eu falo de geração de receita, eu estou falando da rentabilidade, da lucratividade das companhias. Vivemos num sistema capitalista, o que importa ainda é a viabilidade dos negócios, a continuidade dos negócios no tempo. E é aí que o alocador de capital, ou seja, o banco, o investidor, a própria seguradora das operações, que embora não aloque capital, aloca como investidora das reservas, mas começa a olhar para essas questões também como uma parte dos seus modelos de tomada de decisão. E isso passa a impactar o quê? A taxa, por exemplo, de como uma empresa vai tomar crédito no mercado. Isso vai impactar o quê? A atratividade dessa companhia, que eventualmente pode ser listada em bolsa, para grandes investidores. E aí a gente, na Resultante, hoje atende 21 gestores de recurso, 21 assets, né, que a gente fala no mercado, que tem aí mais de R$1 trilhão de ativos sob gestão, em que, de alguma forma, esse recurso passa pelo conhecimento de informações em relação a questões ESG, para que esse investidor possa tomar uma decisão, se ele vai comprar uma empresa A ou uma empresa B, se ele vai comprar mais ou menos dessa empresa, dentro de uma carteira de ações, se ele vai comprar uma dívida ou não, e aí isso começa a impactar o que a gente chama de custo de capital das companhias. Empresas que estão em setores mais controversos ou que não têm boas práticas ESG, começam aí a ter alguns problemas ou algumas dificuldades maiores de conseguir recurso para viabilizar a sua operação. Bom, se eu estou falando que isso é risco, se eu estou falando que isso é oportunidade, se eu estou falando que a gente pode impactar a rentabilidade das ações, que isso está começando a impactar a taxa de juro que uma empresa toma dinheiro no banco, como que o investidor vai comprar a ação dessa empresa, é natural que o regulador comece a querer olhar para essas questões também de uma forma mais atenta. Né? E é aí que a gente começa a ver todo um arcabouço regulatório que vem com muito mais força hoje no sistema financeiro. Então, ano passado, o Banco Central soltou 6 normativos relativos a essa agenda ambiental, social e climática, em que pese que o climático vem, inclusive, como uma dimensão separada, né? Ele vem como um tema específico para que a gente possa entender de que forma que isso impacta nos modelos de risco das instituições financeiras, né? E aí também que eu vou puxar a sardinha para a tecnologia, porque para a gente poder modelar isso tudo, gente, é um mundo de dados que a gente vai precisar. Né? É um mundo de dados que as empresas precisam começar a mensurar e que o mercado precisa começar a trazer. E para que o mercado comece a analisar, o que a gente precisa? Né? Da palavra-chave da agenda ESG, da agenda de sustentabilidade, das agendas que a gente queira trazer aqui. Eu sei que a gente vai conversar mais ainda, mas eu brinco que para fins da minha fala, sempre sustentabilidade e ESG eu trato como paralelos, porque eu antes era analista de sustentabilidade, porque eu não trabalhava, não existia ESG ainda. Hoje eu tenho uma empresa ESG, gente, eu garanto para vocês que eu faço a mesma coisa. Mas, para fins acadêmicos, muitas vezes existe essa separação e essa distinção de uma forma mais clara. Né? De qualquer forma, para que a gente possa fazer uma análise profunda desses dados, para que a gente possa trazer isso de uma forma concisa, a gente precisa de informação. Né? A gente precisa de informação transformada em conhecimento, mas ela só vai ser útil se ela for transformada em decisão. E é aí que a governança desses dados é muito importante. É aí que a coleta, a análise, né, a transformação, o processamento desses dados é muito importante. E a gente vive numa era em que a gente tem hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma série de governanças e ferramentas para o controle disso, né, e que a gente precisa juntar tudo isso dentro de uma estrutura de governança, dentro de uma estrutura de tomada de decisão, de estratégia
tática e operacional, né? Eu sempre sugiro, e eu vou concluir minha fala, porque eu tenho aqui uns 20 minutinhos e eu não quero usar muito tempo para a gente ter mais tempo de conversa entre os três, que eu acho que vai ser mais rica. Mas eu sempre proponho que quando a gente quer fazer qualquer tipo de evolução dentro dessa agenda, quando a gente quer fazer, inclusive, uma evolução dentro da agenda de como processar dados e informações relativas a essa agenda, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí eu vou fazer um paralelo sempre empresa e mercado, tá? É primeiro fazer uma reflexão, né? Uma companhia, para ela saber quais informações ela precisa, o que ela precisa processar, ela precisa primeiro fazer uma reflexão. Isso começa com um conhecimento muito aprofundado dos modelos de negócio. E isso parece óbvio, mas não é, né? Quando a gente fala de um conhecimento aprofundado, é que a companhia entenda quais são os impactos que ela gera sobre o meio ambiente, sobre os seus diversos stakeholders e qual a estrutura de governança que ela tem hoje para gerenciar de forma mais adequada possível e com melhoria contínua esses impactos. Até porque, eu sempre falo essa frase, eu nunca vou cansar de falar dessa frase, ESG não é verbo to be, né? ESG não é iluminação búdica corporativa que a gente acorda ESG, né? A gente pratica, ESG é prática, é ação e, portanto, melhoria contínua, e processo de melhoria contínua. E fazendo essa reflexão e entendendo o baseline, entendendo onde estamos, a gente consegue começar a entender onde está o buraco e como, de alguma forma, resolver mais, né? O que a gente precisa aqui e endereçar os grandes desafios que hoje a gente, como sociedade, está vivendo. Um segundo aspecto é estruturar essa governança, né? Algumas empresas têm comitês ESG, algumas empresas têm áreas de sustentabilidade ou áreas ESG. Isso não pode ser de uma instância. É importante que essa governança traga papéis e responsabilidades a todos os níveis e áreas de uma organização. E, de novo, aí a importância da tecnologia para que a gente consiga ter subsídio e coordenar tudo isso dentro de uma empresa, né? Para quê? Para que a gente possa disseminar cultura, né? Cultura come estratégia no café da manhã. Eu, quando era analista de sustentabilidade no banco, eu brincava que eu era a menina da sustentabilidade, né? Todo mundo sabe quem é a menina da sustentabilidade. É quando alguém chega na empresa e pergunta, vocês têm alguma coisa de sustentabilidade? Eles falam, tem uma menina lá que cuida disso. Então, prazer, eu era a menina da sustentabilidade 17 anos atrás, né? E nesse papel, tentava ali, eu brinco com um pouco de catequese, um pouco de cheerleader, né? Tentava articular isso com as várias áreas, os vários profissionais do próprio banco, que já tinha, então a minha vida era bem facilitada, porque eu estava numa organização que olhava muito para isso, mas isso precisa ser um atributo da organização como um todo, que pode ser coordenado por uma área específica. Então, a área de tecnologia tem como função encontrar ferramentas, mecanismos e informações que possibilitem a maior integração dessa agenda dentro da empresa, né? Quando a gente fala dessa governança, é fundamental que se estabeleça o quê? Indicadores e métricas, né? E hoje esse talvez seja o grande desafio da sustentabilidade nas companhias, porque ainda não existe um padrão universal para que essas métricas sejam formuladas, né? A gente ainda não tem uma bíblia aí, como a gente tem na contabilidade, como a gente tem no mundo financeiro, de como calcular essas métricas de forma comparativa universal. E talvez demoremos muito para conseguir esse comparativo. Porque diferente da contabilidade, em que lucro líquido, EBITDA, quando a gente tem fatores ambientais ou fatores sociais, vou pegar um exemplo que é talvez o mais difícil, que é o de capital natural, né? Como que a gente mede impacto sobre biodiversidade? Mesmo duas siderúrgicas, uma aqui e uma na Europa, as biodiversidades são diferentes, e, portanto, os meus impactos vão ser diferentes. Então, isso tudo precisa ser regulado também de acordo com o setor de atuação, também de acordo com a região de atuação dessas companhias, enfim, para que a gente possa ter essa mensuração mais adequada. Né? Contabilidade tem séculos, a gente está falando de décadas aqui, então a gente também tem que se permitir tentativa e erro nesse processo. Mas estabelecendo essas métricas, ainda que não perfeitamente universais, paralelas, comparáveis, ainda que de vez em quando a gente tenha que comparar um pouquinho de laranja com maçã, é importantíssimo que se estabeleçam objetivos. E uma vez esses objetivos estabelecidos, que eles sejam relevantes, que eles sejam audaciosos, é a hora que a gente vai para a parte
que costuma ser a primeira de foco das companhias, mas que se não for amparada por todo esse processo operacional anterior, ela corre o risco de ser frágil, ela corre o risco de fazer isso que a gente chama de greenwashing, né, que é a gente fazer uma maquiagem verde naquele processo, mas é o risco de a gente trazer só o reporte. Né? Geralmente, quando a gente conversa com as companhias, muitas vezes elas falam, eu estou te ligando porque eu preciso fazer um relatório de sustentabilidade. Eu falo, né? O que você vai reportar? Se você não tem história para contar, não adianta o livro ser bonito, gente. Né? Então, o reporte, a divulgação, a transparência de informações, ela é o fim da linha. Né? Hoje são várias as preocupações, né? A gente tem uma série de dados e de informações ambientais e sociais, próprias práticas de governança corporativa, muito aí sob a égide do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu tenho certeza que o Jefferson e o Claudinei vão falar mais sobre esse assunto também, então não vou entrar tanto assim no específico do G, mas achei que era importante a gente trazer esse pano de fundo e trazer um pouco essa importância dos dados, importância da governança, da gestão dessas informações, para saber exatamente como que a gente segue nos caminhos daqui para frente, que não vai ser fácil. Queria agradecer aí pela oportunidade de estar com vocês e fico feliz aí para a gente poder continuar esse debate. Perfeito. Obrigado, Maria Eugênia. Agora eu gostaria de convidar o Jefferson para a participação. Por favor, Jefferson. Perdão. Bom dia. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui, uma honra. Acho que a professora Maria Eugênia aí já deu uma introdução excepcional. Também venho de economia, tecnologia e marketing digital. E criei uma das primeiras escolas aí a falar sobre pós-graduação, um dos primeiros MBA de gestão de segurança da informação, o primeiro de a pós-graduação hands-on de cibersegurança na América Latina é nosso, a primeira pós de continuidade de negócios apoiada pelo Disaster Recovery Institute fora dos Estados Unidos, aqui com o Instituto Darius de Ensino Superior. Meu nome é Jefferson da Darius, sou o CEO do Grupo Darius, que é composto pela consultoria, Darius Consultoria, que é focada principalmente em governança, riscos e compliance, ênfase maior em continuidade de cibersegurança, acho que é o nome que nós somos mais associados. O Instituto Darius de Ensino Superior Paulista, no meio da Covid Transformation, a gente pivotou para instituto e temos aí essas pós-graduações, cursos de certificação internacional, parceria com grandes institutos como IAPP, o Exim, Disaster Recovery Institute, PECB, que ajudam a preparar, né, os profissionais no mundo para atuar na linha de frente ou na segunda linha de proteção na maioria das grandes companhias. Nós entendemos isso há pouco mais aí de 16 anos atrás e nosso propósito é iluminar mentes, potencializar pessoas e proteger negócios. Então, isso é mais do que um propósito, é um mantra do grupo todo. E nós temos aprendido muito com os nossos clientes, aprendido muito aí com os nossos alunos e trazido bastante das companhias e dessa necessidade de transformação que eu acho que o ESG, como a professora falou aí, né? Nem chamava isso antes, mas agora temos aí essa importante. Tenho certeza aí que o Claudinei também vai poder abordar bastante, que eu sei que ele é também muito envolvido com isso. Estamos aí no meio do olho do furacão e a Covid Transformation acho que antecipou uns 10 anos, né? Depois eu vou deixar aí já um primeiro ponto para nós painelarmos, né? Uns 10 anos foi antecipado, né? Agora parece que ansiedade, pânico e números estão pressionando os CEOs que a gente tem falado. E cibersegurança, né? Tem uma pergunta que eu gosto de fazer muito para VP, CEOs aí das companhias, que nós estamos fazendo plano de continuidade de negócios, ou trabalhando em cyber, ou implementando a gestão de segurança, que não é a mesma coisa que cyber, né? O pessoal tem mania de achar que gestão de segurança, cibersegurança, IT security são a mesma coisa, tudo tem um nome complicado, então deve ser tudo a mesma coisa. E muitos VPs e CEOs aí que eu tenho interagido, principalmente em clientes, né? Eu falo, o que tira seu sono? E aí vem questões de fornecedores, ransomware, meu Deus. E eu sempre pergunto, o que é um ransomware para você? E aí vem as mais diferentes respostas, mas eles morrem de medo de ransomware, tem um medo danado de ransomware.
está quase naquele patamar de Hessler e ex-esposas ou ex-maridos, está ali na mesma linha, né, de pânico. E questões climáticas, né, que a gente fala, questão climática, por que você está preocupado com isso? Porque minha cadeia de suprimento, meu Deus, não sei, vai me desvalorizar. Acho que a Maria Eugênia tocou bem nesse ponto, né? O cara está preocupado já, quem tem capital aberto está mais preocupado, quem está pensando em fazer IPO está preocupado também. E gostei dessa história, né? Não adianta o livro ser bonito, você não tem conteúdo. Tem uma coisa, eu vou parafrasear aí o coronel Diógenes Luca, que é professor também, comandou o grupo de operações especiais, e está sempre aí também na mídia, e ele um sócio dele, o professor Roberto Costa, escreveram um livro, até com uma cara mais lúdica, mais infantil, há uns anos atrás, e eu perguntei, vocês, né, professores, mestres, doutores, por que não escreveu aquele livrão, né? E por que esse livro com cara dirigido para crianças, né, para adolescentes? E o nome do livro é Segurança e Estilo de Vida. E eu gostei muito dessa coisa que a Maria Eugênia falou, porque não adianta a empresa praticar de última hora, né? A empresa precisa falar essa língua aos poucos, e aprendendo, maturando, e não adianta o S, o E, o S ou o G tá também totalmente desconectado, né? Não adianta querer fazer as coisas desconectadas. E obviamente, esse estilo, né, de vida, esse estilo da companhia, essa cultura que precisa ir sendo praticada aos poucos, sendo educada aos poucos, é extremamente necessária, né? Extremamente, não adianta porque a Covid acelerou e porque nós estamos sendo pressionados ou porque a gente está de olho em abrir o capital, eu atropelar as fases, achar que cibersegurança é comprar um firewall, achar que sustentabilidade é botar os lixinhos coloridos e achar que, sei lá, a governança é ajustar as políticas ali, e o ambiental, sei lá, talvez eu fazer uma doação para algumas ONGs aí por aí, ou comprar crédito de carbono. Então, quer dizer, a gente vê muita ansiedade, né? E ficamos à beira, né? À beira do mundo acabar, então todo mundo ficou meio desesperado, mas a gente vê bastante isso refletido, por exemplo, no relatório de risco da ONU, do World Economic Forum de 2022, o Global Risk Report. Vocês podem acessar lá e baixar. Ele fala muito isso, né? Ele traz ali tem uma partezinha dele que é refletindo sobre o futuro, que eu acho que grande parte aí a professora Maria Eugênia já abordou, mas alguns pontos ali, algumas preocupações, né, sobre as cicatrizes do Covid, as crises e os débitos fiscais aumentando o mundo afora, né? Ninguém suporta mais governo tão caro, tão pesado. Acho que tem que ter um liberalismo econômico para a gente poder ver transformação realmente, não só falácias, né? E o planeta aí não pode esperar, né? Esse é um ponto que vem lá, o planeta já não pode esperar. A gente vê a Europa aí trabalhando para produzir veículos elétricos ou com outros tipos de combustíveis não fósseis. A gente vê as empresas, e aqui no Brasil, por exemplo, falta muito incentivo ainda para a gente poder diversificar um pouco a matriz energética, a cadeia de suprimento, né? Não adianta aquela grande que contrata todo mundo fazer a parte dela, mas a gente não tem um eco, né? Um eco para poder ajustar a cadeia de suprimento, né? Eu lembro do primeiro plano de continuidade que eu fiz, e me perguntam muito isso desde do início da Covid. Vocês já fizeram plano de continuidade com a parte da gestão de crise para epidemias ou pandemias? Falo, sim, há mais de 10 anos eu tive a oportunidade, a honra de participar e liderar aí um plano de continuidade de uma grande companhia mundial que estava há até um pouquinho mais de 10 anos exigindo que todos os seus fornecedores classificados como críticos tivessem planos de continuidade, considerando planos de gestão de crise para situações epidêmicas, né? E para isso você tem que fazer um estudo regionalizado, você tem que fazer algumas coisas, né? Inclusive a comunicação em crise, a gestão da crise, que não é só a comunicação, bem específica, né? Então, por que há mais de 10 anos tinha gente preocupada com isso? Algumas empresas líderes preocupadas nesse risco indireto da sua cadeia de suprimento e coincidentemente, também havia uma pressão organizada, né? Cuidado, porque não é pressão desorganizada, é pressão organizada dessas grandes compradoras de também olhar a questão
ambiental, sustentabilidade, né? Olhar de uma maneira mais holística esse assunto em todos os seus relacionamentos, né? Ao mesmo tempo, acabei liderando planos de grandes mineradoras, né? E nós vimos aí algumas crises, alguns desastres que alguém fala, pô, isso é desastre natural. Não tem nada de natural. Se rompe uma barragem de rejeito de uma mineradora, não tem nada de natural, até porque aquilo não é natural, aquilo é parte do final do processo de beneficiamento dessa companhia, né? Não é nada natural uma barragem de rejeito, e ainda o nível exigido aqui no Brasil é uma das formas de se fazer barragem, talvez a pior delas, né? Que tem que acontecer 2 desastres para a gente perceber que deveria ter mudado. Já tem sensores, IoT, etc., há muito tempo para medir, até para detectar isso na origem ali do incidente, porém, existiam mineradoras há 10 anos, grandes líderes, que ao você detectar riscos desse tipo e apontar no relatório, uma especificamente, fala, não dá para assumir com esse risco aí do relatório, porque me preocupa as comunidades próximas aqui ao rio aqui, que nós acabamos usando a água e também fazemos parte aqui do ecossistema, podem aí fazer um abaixo-assinado e querer tirar a gente daqui, ou uma pressão pública, né? Uma pressão de imagem para nós sairmos daqui. Então, quer dizer, você vê empresas mundiais líderes, sei lá do Japão, pedindo boas práticas disso há muito tempo, e a gente vê empresas líderes na região querendo esconder algum risco apontado, que, na verdade, ela deveria olhar o risco, começar a tratar para mudar essa cultura, para começar a conectar o E ao S e o G da melhor maneira possível, né? Temos aí também um outro ponto legal, que é os pontos cegos da conectividade, né? Uma desigualdade digital gigante no mundo, né? Então, nós estamos entre o 5G e o agro botando o drone, e a pessoa que ainda é analfabeta digital e desconectada do mundo, mesmo num mundo hiperconectado. É a nossa realidade nesse momento, em torno de, sei lá, milhões de pessoas ainda sofrem disso. Eu sou de tecnologia, acredito que a tecnologia transforma, ela pode salvar vidas e ajudar pessoas na dose certa, ao mesmo tempo é uma portinha para tudo que tem de errado aí, né? Esse daí tá hoje a identidade é o grande perímetro, acabou aquele perímetro que nós falávamos antes, padronização, hoje perímetro é a identidade, onde você está, é você conectado ali através do meio que você quiser. Então, um desafio para os security officers, para os risk officers, para os DPOs aí, né, das empresas, e isso é um ponto que nós vamos ter que discutir um bom tempo e educar ou reeducar, acho que esse é o maior desafio, a gente destruir algumas verdades absolutas construídas em cima de pilares não muito sólidos em termos desse assunto cibersegurança e riscos tecnológicos, e vamos ter que discutir isso já está, por exemplo, também no relatório do World Economic Forum. E aí, acho que desses pontos principais, e já para liberar aí para o meu colega Claudinei, o grupo também conta aí com uma aceleradora de startups, que nós vamos acelerando alguns projetos e buscando alguns projetos relacionados a riscos, cibersegurança e continuidade. E isso tem sido um grande prazer, né, ajudar e ver também startups nascendo de jovens, de uma meninada que vem aí muito conectada, muito antenada, nem tão alienada quanto muita gente acaba tentando colocar, mas que tem aí uma preocupação talvez até maior pela geração, né, pelo que estão inseridos, em tentar ajudar nesse processo de transformação da mentalidade para que esse estilo de vida novo, não só das empresas, dos líderes, possa ajudar para que a gente tenha um mundo um pouco melhor. Agradeço e é uma honra participar desse painel. Obrigado, Jefferson. Agora eu gostaria de convidar o Claudinei para a sua participação. Por favor, Claudinei. Bom dia. Vai ser difícil falar depois dessas duas sumidades aqui, né? Da Maria, que eu já conheço faz tempo aí, colega aí de São Paulo também, a gente sempre se encontra por lá. E o Jefferson também aí da Darius, já vários eventos, participações, treinamentos, um monte de coisas, que já tem gente do meu time que já estudou com você também.
E Claudinei, parabéns aí pelo evento, meu xará, né? Quase igual, né? Quase igual, Quase igual, se não fosse o Y. Exatamente. Então, tava super igual. São duas versões sobre o mesmo tema. Exatamente, de regiões diferentes, talvez. Enfim, é um prazer enorme estar aqui, podendo participar desse painel. Acho que é super complementar, né, as visões. Eu acho que aqui a gente vai conseguir abranger praticamente uma boa parte do que é o assunto tecnologia e ESG, né, o que é o assunto tecnologia e governança. Eu acho que é super interessante. Meu nome é Claudinei, como vocês estão vendo na tela, sou fundador e CEO da Bravo GRC, que contém também a Bravo Research, né, e a Bravo ESG, que a gente é um grupo. Somos líderes aí em grandes implementações de governança, então dá para dividir bastante conhecimento aqui com vocês. Também trouxe aqui alguns dados que eu acho que vai dar um pano de fundo super interessante para corroborar com, eu diria que quase 150%, especialmente com o que a Maria colocou, né? Eu acho que ela talvez tenha visto essa apresentação antes, mas ela não viu, mas é impressionante, porque vocês vão ver que vai ter um alinhamento muito significativo, e também aí com várias das questões que o Jefferson colocou, especialmente relacionadas às questões do uso da tecnologia. Então, acho que vai ser interessante. Eu espero ser super breve para depois a gente abrir aqui para conversas e evoluir esse assunto aqui da forma mais profunda possível, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Esses dados aqui, acho que vão ser bem interessantes para todos que estão assistindo e com certeza as pessoas que estão participando. Só queria que vocês me dessem um feedback se está aparecendo, porque eu não consigo enxergar isso. Está aparecendo? Sim. Ótimo. Entrou. Beleza. Então, vamos direto aqui aos dados, né? Bom, antes dos dados, só para explicar um pouquinho da Bravo, como eu falei, a gente tem uma área de research, provavelmente vocês devem ter se deparado aí com alguns dos nossos materiais. A gente tem sido pauta aí de grandes veículos de circulação, de comunicação, e temos aí feito grandes relatórios aí em parceria com institutos nacionais, internacionais e várias companhias, tá? Esse relatório em particular, ele vai estar dividido aqui em duas etapas. Uma etapa é uma pesquisa que a gente fez aqui no Brasil, né? Ou seja, são dados da realidade brasileira, o que é super interessante, porque existe muito pouca pesquisa relacionada à questão de governança, relacionados à questão de ESG e todas essas questões no mercado brasileiro. Essa pesquisa nós rodamos e ela foi super qualificada, foram aproximadamente 150 executivos de alto escalão aqui no Brasil, de várias companhias, de vários setores, então foi um recorte bem interessante. E como vocês podem observar na tela, né, elas é unânime, independente do tamanho da companhia, de que as organizações querem e precisam investir nas temáticas ESG, e como muito bem colocado pela Maria, a gente observa que isso não é uma discussão, né? Então, por isso que você tem demandas tão específicas que agora eu quero ter a minha sustentabilidade, agora eu quero ter o meu relatório, e isso é relativamente fácil de você fazer, sob um risco e uma ótica de greenwashing muito provável, se você simplesmente fizer um relatório. Então, 91% das pequenas empresas entendem que isso é necessário e que é importante, as grandes empresas 96%, ou seja, o mercado geral 93%, né? E aí a gente começa a entender a questão da complexidade desse assunto, né? A gente sabe que esse assunto tem entrado nas companhias, as companhias estão pensando, e muitas delas, inclusive, pensando na estruturação, colocando pessoas, né? E eu gostei muito quando a Maria colocou a garota da sustentabilidade. Eu tive vários amigos e amigas aí nessa mesma situação, né? E parece que a gente é um oráculo e sabe tudo, mas não é a verdade. E também, como vocês podem observar, a gente vê aqui a questão da complexidade do assunto, né? A gente tem muitos frameworks. Ao final, eu tenho o QR Code aqui para vocês poderem baixar o relatório completo gratuitamente. Basta colocar o QR Code lá. E vocês observam que
as companhias elas vão variar na utilização aí de qual framework, né? Ainda não existe um framework único, né? Obviamente existem vários projetos que tratam disso, mas ainda não se chegou a um framework já estabelecido para o mercado global. Vai depender muito da região, vai depender muito de segmentos e tudo mais. Depois, nós temos aqui alguns dos desafios, né? Quais são os principais desafios? Ou seja, o principal desafio para esse grupo de respondentes é entender quais são as métricas e indicadores, né? E essas métricas e indicadores com o intuito de ter ações internas, ou seja, também existe o viés positivo disso, né? Assim, eu realmente quero transformar, eu realmente quero fazer algo diferente, né? Outro desafio é como que eu engajo, como é que eu faço a transformação cultural, né? Isso é algo super importante, e nós vamos fazer aqui uma conexão muito forte com a questão da tecnologia e cultura, que eu acho que a gente está falando de um assunto que é longe de ser banal, longe de ser básico, ele é um assunto de extrema complexidade, não é um assunto de curto prazo, é um assunto de longo prazo, e é um assunto de jornada, né? Então, não digamos, de uma corrida de 100 metros, eu diria para vocês que é muito mais parecido com uma ultramaratona, que, by the way, eu sou ultramaratonista de montanha, então sei bem do que eu estou falando aqui, tá? A questão também ali de introduzir os conceitos de ESG em geral. Então, a gente observa, e a gente tem observado muito na Bravo, que, naturalmente, quando você fala de fundos, quando você fala de onde está o dinheiro, o nível de maturidade e, eventualmente, entendimento é um pouco melhor. Quando você vai para as companhias, que é onde o negócio acontece, você observa que a maior parte absoluta das companhias estão no começo de jornada, né? Então, elas estão iniciando a jornada, estão tentando entender, e eu não estou falando de companhias pequenas apenas, estou falando de companhias em geral, inclusive companhias grandes, né? E depois, também, 39% tecnologias para o acompanhamento e a gestão do programa. E eu chamo a atenção para a palavra gestão, e não apenas um bando de indicadores ali e métricas que você está capturando na companhia. Vou falar bastante sobre essa questão. Um detalhe aqui que é super relevante, né, e de uma forma muito sintética, eu não vou me aprofundar tanto nisso, eu deixo para a Maria até poder comentar isso na nossa conversa, mas existe uma confusão muito grande entre os termos, né, sustentabilidade e ESG. Eu trouxe aqui 2 quadros que eu acho que pode ajudar um pouco a gente desmistificar um pouco isso. Obviamente, as coisas estão muito conectadas, mas não é a mesma coisa, né? A gente está falando de modelos de sustentabilidade ali, de modelo de negócio. A gente, obviamente, vai ter um enfoque de gestão de riscos e impactos, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, usualmente foi isso. A sustentabilidade é um conceito mais amplo, né? Foi originado no relatório Brundtland, de desenvolvimento sustentável. Quando você fala em tecnologia, você fala muito mais do termo Green Tech. No ESG se fala muito em métricas e indicadores, né? Se fala muito de relatos. Interessante que tanto o ESG quanto sustentabilidade dão um enfoque bastante grande e devem dar um enfoque bastante grande em relação aos stakeholders, e aqui, no caso, obviamente, a amplitude. Eu tenho falado muito sobre governança multi-stakeholder, sobre o aspecto ESG, muito mais amplo, né? Obviamente, você vai olhar todos os aspectos, não só ambientais, sociais, também de governança. A gestão de riscos e impactos aqui, ela tem uma finalidade que, obviamente, tem uma conexão muito forte com a questão de influência de investimentos, mas não somente. É uma demanda orientada né, na visão dos investidores, e começou muito forte com essa questão do mercado financeiro, obviamente, né, os fundos verdes e tudo mais, e se fala aqui dos softwares ESG não somente para as empresas, mas também para os investidores, né? E aí eu trago, isso aqui é super novo, a gente vai lançar um relatório super completo da utilização de tecnologias, e aqui eu já estou trazendo um recorte do mercado brasileiro. A gente tem uma pesquisa global, e vocês observam para que as tecnologias estão sendo usadas no mercado de ESG, ou seja, não o mercado de ESG, mas para a entrega das questões de ESG, ou seja, para ver a questão de scoring, né? Ver a questão das bibliotecas e questionários, para fazer a gestão ambiental, para análise de métricas, para distribuir questionários, para gerir documentos, para cálculo e rastreamento de emissões, né? Para exportação de dados, coleta de dados e outros, né?
E como vocês podem observar, olha que interessante, a gente tem um CAGR de crescimento, ou seja, o crescimento anual, né, de ao redor ali, médio de 15%, 14% ali, né? Então, você observa que é um mercado que vem realmente num crescimento muito forte. Esse aqui provavelmente é meu último slide. O mercado de Green Tech, né, e sustentabilidade no Brasil, nos últimos 4 anos, ele, do ponto de vista de soluções, ele teve um CAGR aí aproximadamente de 45%, ou seja, um crescimento anual de aproximadamente 45%, serviços 46%, e a gente observa, mercado global, desculpa, e quando você fala mercado local, a gente vê aí 28%. Então, a gente observa que tem realmente um forte crescimento global e local sobre esses aspectos. Eu vou deixar aqui 15 segundos aqui para vocês, mas eu vou enviar essa apresentação para o Claudinei, eu acho que ele pode distribuir. E a gente tem aí esses 3 relatórios que são super interessantes. O Guia Rápido 1, ele vai ser um guia de referências conceituais e indicadores, o que é GRI, por exemplo, né? O Guia Rápido número 2, ele trata das regulamentações globais sobre os aspectos ESG, e o 3 fala sobre os aspectos ESG no ponto de vista do mercado brasileiro. E nos sigam nas nossas redes, que a gente tem bastante material lá no nosso blog e tudo mais, tá? Então, como vocês podem observar, para eu finalizar aqui, a gente abrir para conversa, é um assunto que tem uma conexão fortíssima com a questão tecnológica, e eu estava até, na nossa preparação, querendo falar bastante aqui. Eu sou uma pessoa de governança, naturalmente, e tenho sido muito questionado sobre como fazer essas questões acontecerem como se eu tivesse uma varinha de condão e fosse mágico, e de repente eu soubesse e tivesse todas as respostas. Não tenho, né? Mas tem alguns indicadores, dado a experiência que a gente tem de 30 anos trabalhando com essa história aqui. Então, a gente sabe algumas coisas que podem dar errado, algumas coisas que podem dar um pouquinho mais certo, né? Um dos aspectos que é interessante, e a pesquisa traz isso, é a integração entre as áreas, né? Então, quando a gente fala de aspectos de governança, né, a gente observa que tem muitas iniciativas de ESG de uma forma isolada, que não tem conexão alguma com governança e risk compliance, por exemplo, né? Assim como eu tenho certeza que o Jefferson deve corroborar com isso, muito provavelmente, a gente observa iniciativas de cibersegurança ou de segurança de informação totalmente desconectadas de riscos, por exemplo, operacionais, sendo que boa parte ou uma parte significativa, né, dos problemas de cyber ou de segurança da informação estão ligados à questão dos riscos operacionais, que é a pecinha atrás do teclado, né? Então, esses mundos, eles não podem, ou pelo menos não deveriam, trabalhar de uma forma desconexa, né? Você vai ter uma tecnologia para trabalhar com as questões de governança da tua companhia. Por que não já usar a mesma tecnologia para trabalhar as questões de governança do ponto de vista de ESG, né? As tecnologias hoje, elas estão disponíveis. Há conexões fortíssimas hoje, né, de ataques cibernéticos, por exemplo, por causa das questões de riscos climáticos. Recentemente, esse ano, a gente viu lá, por exemplo, um ataque do famoso ransomware, né, no sistema de águas numa cidade da Flórida, por exemplo, não diferente no governo brasileiro várias vezes. Então, a gente sabe que a disseminação tecnológica tem feito os dados digitais serem grandes ativos. Então, é natural que a gente tenha essa questão. Como vocês podem observar, está longe de ser um assunto simples, né? Mas muito longe. Né? A gente tem questões muito estratégicas para serem pensadas. E para finalizar minha fala, não se assustem, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora, é impossível. E nem também ter uma estratégia eu mesmo, Irene. Lembra do filme, né? Você mesmo, Irene? Então, também não dá. Então, para as empresas menores que estão aqui, eu gosto muito de falar para o mundo de startups, eu acho que começar pelo básico, né? Começar pelo famoso acordo de acionistas, por exemplo, escalando, entendendo, né? Pensar a tua organização sobre uma ótica de by design, né? Então, Data Privacy by Design, Governance by Design, ESG by Design. Quando você vai instituir, quando você vai planejar, você pensa no teu propósito, você pensa nos teus objetivos, nas suas metas, e começa a planejar. A Bravo, para finalizar, ela tem um grande propósito, que é desenvolver a governança hoje para você revolucionar o amanhã. E a gente gosta muito de colocar você, porque cada pessoa na organização, especialmente quando se trata de ESG, ela tem um papel fundamental
na transformação da sociedade e não somente daquele papel que você está fazendo na organização. Eu abro aqui, fico à vontade aí para a gente discutir e perguntar, espero não ter me alongado muito. Obrigado, Xará. Gostei muito da sua apresentação e da sua pesquisa. Em relação à pesquisa, eu tenho uma pergunta inicial, que é o seguinte: quem é a pessoa dentro da empresa que é responsável para tomar as iniciativas de governança para conseguir os objetivos e as iniciativas de ESG? Eu vejo, por exemplo, uma coisa similar que acontece com a LGPD, onde as empresas não têm uma definição clara de quem tem que ser o DPO, né, o Data Protection Officer, que agora é determinada pela LGPD. Então, em alguns é o líder de RH, em outras é o líder de finanças, outro é o advogado, outros estão contratando profissionais terceirizados, né, consultorias. Então, assim, fica muito difícil saber hoje quem seria, dentro de uma organização, o responsável pelas iniciativas da LGPD. E eu estou vendo acontecer a mesma coisa na área de governança. Então, foram criados cargos de governança, cargos de gerente de sustentabilidade, gerentes de ESG, como a Maria Eugênia, não, muitas meninas de ESG. Então, assim, dentro da experiência de vocês, como é que vocês veem esse desafio, né, de você encontrar as lideranças que efetivamente amarrassem todas as iniciativas da ESG para levar as empresas a atingir esses objetivos, a cumprir esses objetivos da ESG, que, como vocês sabem, envolvem muitas questões e um conhecimento bastante amplo do setor, né? Maria Eugênia, você que é a menina do ESG, como é que foi esse desafio para você? Na verdade, eu sempre costumo falar que isso não vai ser algo de uma área, né? A gente estava falando, e acho que o Claudinei reforçou isso também com a pesquisa, né, dos vários papéis. ESG, ele tem vários atributos. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal da Ambev, e esse eu vou poder falar à vontade, porque eu tenho autorização aí para falar o nome. E aí o pessoal estava dizendo que tem uma equipe de sustentabilidade na área de agronegócio, né, que é quem compra a cevada, quem compra... Tem algumas pessoas de sustentabilidade no packaging, para pensar em tecnologias de embalagem. Tem uma galera em suprimentos, porque o grande ponto da Ambev é a cadeia, né? Então, como que ele vai fazer com critérios de compra, com critérios... Então, você precisa ter pessoas capacitadas para fazer isso na organização como um todo. Porque ninguém vai manjar mais de suprimentos do que o cara de compra, ninguém vai manjar mais de tecnologia do que o CTO, ninguém vai manjar mais de comunicação do que o marketing, ninguém vai manjar mais de finanças do que o CFO. Então, você precisa ter essa multidisciplinaridade na organização para que você traga os papéis e responsabilidades relativos à agenda ESG a quem é de direito. Senão, a gente não está falando do que a gente chama de gestão integrada das questões ESG ou da sustentabilidade, né? Então, isso é super importante. Que a primeira coisa que eu tenho é o que é de cada um. Agora, é produtivo, principalmente no começo, que eu tenha uma área, que eu tenha um responsável. E é importante que essa pessoa, que essa área, que esse comitê, o que quer que seja, ele tenha alinhamento ao porte da organização e que ele tenha alinhamento ao negócio da organização, né? Então, eu sempre recomendo que não fique na comunicação, embora seja um gancho um pouco óbvio, né? E tudo bem se, no fim das contas, ele começar ali, desde que esta pessoa, esta área tenha transição pela companhia como um todo. No caso do BTG, por exemplo, no banco, ele reporta direto para o CEO. E eu vou citar o caso do ABN para falar sobre essa governança, porque eu gosto muito. A Malu Paiva, que hoje, inclusive, eu brinco que tem o cargo talvez dos mais desafiadores da sustentabilidade, porque ela é diretora de sustentabilidade da Vale, mas ela foi a primeira diretora de sustentabilidade do Brasil no ABN, né, no Banco Real. E o Fábio Barbosa, quando convidou a Malu para fazer isso em 1998, ele virou para ela e falou: Malu, eu tenho um trabalho para te oferecer, que é você ser demitida em 10 anos. Se você fizer bem seu trabalho, daqui a 10 anos você não tem emprego, porque isso precisa permear o banco de tal forma que uma área de sustentabilidade não seja necessária, né? Isso é extremamente desafiador,
principalmente porque a gente ainda está conhecendo e determinando essas coisas. Então, por mais que a gente esteja olhando para isso do ponto de vista de gestão, é difícil a gente pensar quais são as qualificações que cada área e cada profissional tem que ter. E para isso todo mundo precisa estar envolvido, o RH em determinar quais são as competências, os conhecimentos que cada tipo de profissional tem que ter no tema, a comunicação, disseminando isso, comunicação interna e comunicação externa, governança, etc. Então, acho que a gente tem que ter uma estrutura, sim, que eu brinco que é um pouco de catequese e um pouco de cheerleader, não tem como escapar. Aonde essa estrutura vai ficar organizada é o que eu falei. Se for uma empresa menor, não adianta a gente achar que a gente vai ter uma área com 30, 40 pessoas para falar sobre ESG, né? Porque às vezes isso não é possível. E o próprio Banco Central ajuda a gente. Isso para pequena empresa eu gosto de trazer porque é um gancho, né? O Banco Central ele traz essa questão com 2 princípios para os bancos que ele chama de proporcionalidade e relevância, né? Relevância é eu fazer essa área ser alinhada ou que essas ações sejam alinhadas com o que é de fato importante para o negócio, né? Trazendo isso para o universo dos bancos, mas eu posso extrapolar para qualquer setor. Se eu sou um banco que trabalha com agronegócio, eu não preciso ficar olhando necessariamente práticas da indústria, mas eu preciso me especializar muito no agro. Se eu sou um banco de comércio, indústria, etc., que está tendo muito pequena e média empresa, talvez pontos importantes para mineração e siderurgia não tenham que passar tanto na minha análise de risco. Isso é relevância. Uma empresa de serviços vai olhar coisas diferentes de uma empresa de mineração, industrial, de energia. Então, isso é a relevância. E o segundo é a proporcionalidade. Se a empresa é menor, a estrutura dela vai ser menor e está tudo bem, né? Tem até um pessoal falando, e eu, infelizmente, agora vai me fugir o nome da iniciativa para pequenas empresas de governança, que eles falam que o lema é Speed with some control, né? Velocidade com algum controle. Porque, de fato, eu não vou conseguir ter a robustez, né, de uma companhia como uma Vale, como uma Eletrobras, como uma Renner ou uma Natura, numa empresa menor. E está tudo bem, né? Eu vou fazer isso em proporção à minha estrutura e com a relevância do meu negócio. Isso que é o mais importante para que essa governança seja robusta. Mas, em geral, uma área ou um profissional, ou até se não for possível ter um profissional responsável, capacitar um profissional de uma determinada área para que ele também use esse chapéu é importante. Claudinei, como é que você vê essa questão aí no seu relacionamento com as empresas? Quem são seus interlocutores? Como é que é a sua visão, né? Porque, assim, obviamente, um comitê de ESG, onde muitos mandam, ninguém toma decisão. Então, às vezes, esses comitês, eles, vamos dizer, não têm a funcionalidade necessária, né? Como é que você vê esse problema? Mas é fácil responder tudo isso, viu? A gente tem uma figura chamada Hero Governance Officer, ou Hero Sustainability Officer, ou Hero Cybersecurity Officer. Não dá, né? Assim, as pessoas acham que você vai ter um herói e com uma varinha de condão lá do Harry Potter, que aliás eu adorava, né? Ou alguma coisa dos Mestres dos Magos e você, por uma mágica, você vai fazer tudo funcionar ali. Na realidade, não é assim, né? A realidade é muito mais penosa, muito mais dura, muito mais complexa. Na realidade, você trabalha um processo que é totalmente transversal, ele tem que ser transversal, senão ele não vai ter alcance, né? Como a Maria está colocando o caso da Ambev, a gente tem clientes extremamente significativos aqui no Brasil, e a gente observa que mesmo em empresas gigantescas, é um assunto ainda que não dá para ter apenas uma área responsável. Você tem a figura do que poderia ser o ideal, o que eu entendo como as 3 linhas de defesa, por exemplo, quando você tem dos aspectos de governança e risk compliance, é uma boa forma de vocês olharem isso e pensarem isso nas suas companhias, né? Então, imagina que você está na Idade Média e você está lá num castelo, né? E num castelo você tem lá o fosso, você tem a ponte e você tem as torres, né? Imagina que você tem a sua primeira linha de defesa como fosso, a sua ponte como uma segunda linha de defesa e uma terceira linha de defesa ali seriam os arqueiros, ali no castelo, vai pegar o dragão, aquela coisa toda. Isso é muito bem representado ali pelo IAA, né? Então, quando você pensa nessa função organizacional, dependendo do tamanho da tua companhia, é importante que ela seja realmente uma função organizacional.
Então, eu vejo que a área, né, ela vem sendo trabalhada de ESG, muitas vezes para a área de relações com investidores, e que eu não tenho nada de oposição, só acho que não é o melhor lugar. E olha que eu escrevo para a revista RI, inclusive tem uma matéria, um artigo meu sobre governança de multi-stakeholder e o novo contrato social na última edição, quem quiser ler, fica à vontade. Mas o que eu observo? Eu observo que, potencialmente, para as organizações que são mais organizadas, eu acho que ter uma conexão com a área de segunda linha de defesa, ou seja, as áreas de gestão de riscos, as áreas de controles internos, a área de compliance, a área de gestão de continuidade de negócio e a área de segurança da informação, e aí eu deixo o Jefferson, estou curiosíssimo para ver a visão dele em relação à questão de ter a segurança da informação integrada com a questão de governança e compliance, porque isso aqui é um sonho, né? Muitas vezes a gente não vê essa questão, mas para mim é uma segunda linha de defesa que tem um objetivo muito claro. Não é gerenciar o risco, não é fazer o controle, e é orquestrar as questões de governança da companhia. Ou seja, trazer a tecnologia, trazer a metodologia, ajudar que as áreas que estão na ponta do negócio possam fazer as questões relacionadas a risco, possam fazer as questões relacionadas à sustentabilidade. Então, não é a área de SD que vai fazer isso, ela vai ajudar a orquestrar, né? Essas áreas, potencialmente, elas deveriam estar conectadas, obviamente, à alta gestão, elas deveriam ter participação nos principais comitês relacionados ao tema, e esses comitês são inúmeros, né? Porque, obviamente, você vai ter que olhar a cadeia de valor do teu negócio, vai depender muito do tamanho que você tem, e eu acho que a Maria foi muito feliz quando ela fez um paralelo em relação ao Bacen, e é óbvio que, para quem está no mercado financeiro, tem a vida um pouquinho mais fácil, porque você tem aí uma série de entidades que te dão um norte, pelo menos uma pequena, uma diretriz, bastante dá uma certa diretriz sobre alguns aspectos, por isso que é muito fácil você pegar esse relatório e ver. Agora, quando você vai para certos setores que você tem pouquíssima ou quase nenhuma regulamentação, a coisa fica um pouquinho mais desafiadora, você não tem um norte. Então, acho que esse paralelo, né, por exemplo, o que tem na indústria financeira que pode ser usado ali, né, naquela indústria. Só para ajudar a Maria, quando ela falou de Speed and Sound Control, isso é da Go New, né? Eu faço parte também lá da Go New. Obrigada. A Raquel, minha diretora, faz. Exatamente. Go New, meu amigo Anderson, espero que ele esteja vendo esse vídeo aqui. Estamos lançando lá, inclusive, uma certificação para conselheiros sociais. Olha como é relevante, né? Como olhar as questões sociais é importante. Outra questão que eu queria deixar aqui também, eu não sei qual o tamanho das empresas que estão aqui, mas também olhem para o ICCB, né, que é o Instituto do Capitalismo Consciente Brasil. A gente tem grandes diretrizes lá. Eu sou conselheiro deliberativo do Capitalismo Consciente. Essa semana, inclusive, temos grandes eventos aqui com o Raj Roger, que é um dos fundadores, precursores do Capitalismo Consciente, onde você vai conseguir ter várias visões ali relacionadas a isso, tá? Então, só para finalizar, a resposta é várias companhias, né? Elas têm estratégias diferentes. Não existe uma fórmula pronta, não existe uma fórmula única. Vai depender dos recursos que você tem e o quanto que você pode investir, quanto você pode olhar para esse tema. Jefferson, você que tem um DNA de tecnologia, como é que você está vendo essa questão do interesse do setor de tecnologia no ESG? Principalmente, eu estou vendo aparecer muitas empresas que estão oferecendo plataformas, frameworks de governança, obviamente, aonde está criando aqui um interesse por uma área que até então só se falava em green tech, em data center verde, em economia de energia, coisas desse tipo. E hoje é um mercado muito mais amplo, uma visão muito mais ampla, onde você, obviamente, tem aí profissionais de tecnologia, né? Como colocou aqui o Claudinei na pesquisa, tem lá o pessoal da área de software, né? Como é que você, que tem esse viés da tecnologia, com o relacionamento das empresas de tecnologia, está sentindo o interesse delas? Você sente que, de fato, as empresas de tecnologia vão poder ter uma participação mais ativa nesse contexto de iniciativas de ESG, ou é só um momento de mercado, vamos dizer assim? Excelente pergunta, muito obrigado. Bom, primeiro eu estou triste aqui com a professora Maria Eugênia e com o professor Claudinei Elias, porque eu achei que eles iam me dar uma bala de prata. Eu vim aqui para o painel e falei, cara, tem alguma bala de prata, eles vão me dar alguma coisa aqui
E eu fiquei Se achar, me fala. Eu estou esperando, que adorei. Eu estou anotando você, já anotei 2 páginas de vocês dois aqui, viu? Tá muito boa essa aula aqui. Adorei as frases aí do Speech and Some Control e o Claudinei Elias entregou a idade, né? Ele falou mestre dos magos. Aliás, eu estou indignado com vocês, porque pelo tempo de experiência de vocês não podem ter esse rostinho de 18, 20 anos aí. Eu estou triste aqui, viu? Mas excelente, gostei, estou gostando muito aqui. Muito obrigado. Parabéns aí para quem está agora no evento prestando atenção aqui nessas feras. Ô, Claudinei, é o seguinte, cara, o pessoal de tecnologia, né? Nós formamos nas últimas décadas aqui no Brasil, acho que no mundo todo, mas aqui no Brasil, eu não sei, tem uma vocação especial para formar, em vez de gestores em tecnologia, formamos ótimos compradores, né? Então a gente forma compradores, né? O povo quer comprar alguma coisa, alguma bala de prata, e quando fala de governança de TI, quando fala de gestão de TI, de risk management, né? Quando fala de security, cyber security, o povo quer alguma ferramenta mágica, né? Que você bota ali uma caixinha no meio da empresa, aperta o botão, sai uma luz e tudo se transforma, né? Eu acho que pegando um gancho aí com o que a Maria Eugênia falou e o Claudinei falou, e a Maria Eugênia foi direto ali, acho que até de uma maneira muito educativa dela, mas quem realmente quer fazer alguma coisa é o CEO, e quem vai fazer alguma coisa é o pessoal ali do conselho, o CEO, e ponto, acabou. Se o Fábio Barbosa não quisesse ir lá e estivesse olhando para isso, não ia sair nada. Aliás, eu gosto muito do Fábio, que acho que atualmente está na Natura, né? E assim, é questão ou parte, né, de pressão dos acionistas, da família controladora, o que é muito raro, que se não tiver órgão regulador em cima, ninguém vai olhar, ou parte do CEO ali por algum motivo tem, né? Porque você fala, por que eu estou pegando todos os meus caminhões botando elétrico? Ah, é porque a sustentabilidade. Não, é porque é custo, cara. O cara quer diminuir a despesa lá, que tá o combustível lá no telhado, o cara fala, amigão, então vamos botar. Eu tenho grandes operadores logísticos aí que são clientes nossos, líderes de mercado. O cara tá trocando tudo. Tem condição de caminhão elétrico? Tem. Então vai virar tudo elétrico por questão de resultado, né? Até porque o CEO, na maior parte do tempo, ele está preocupado em proteger justamente o resultado ali, o EBITDA, né? E para os acionistas ali, para os investidores, senão o emprego dele está com os dias contados, né? Então, fazer as boas práticas, né? O risk by design, o security by design, que hoje também a gente vê muita gente falando, né? Eu sou meio anti, né? Colocar o DPO é esse cara, o cara da sustentabilidade é esse cara. Eu acho que tem que ser uma coisa pervasiva que vai alguém, né? Gostei do team leader aí de evangelizador que a professora Maria Eugênia colocou, porque não tem jeito. Eu acho que o CEO primeiro que tem que comprar a briga. Se ele não acreditar e o conselho não acreditar, não vai rolar. Ponto, acabou. Não vai acontecer. Ninguém vai fiar um indicador lá, um OKR, KPI, KGI lá relacionado a isso. A primeira coisa que geralmente a gente faz nas companhias é vamos montar um comitê de risco, mas montar comitê de risco multidisciplinar mesmo, não é comitê para bater papo de vez em quando. E senão o risk by design, etc., não vai existir, né? E a tecnologia, o Claudinei, o que você perguntou aí, o pessoal às vezes quer uma bala de prata realmente, quer um software, né? Você vai, eu quero uma plataforma de SG, eu quero um software, como se o software fosse sozinho, né? Ainda tem algumas coisas curiosas também. Por ser de risco, a gente tem que ser cético, né? A gente é pago para falar que o filho do cara não é tão bonito que não vai poder ir para a carreira de modelo, né? Então, eu falo, eu sou pago para isso, né? Tem que ter a gente. E infelizmente, o pessoal quer, às vezes, um software de SG que saia fazendo as coisas. Eu quero um software de privacidade, né? Qual software você indica para LGPD? Nenhum, porque se você não começar a praticar e entender o que é a proteção à privacidade de dados e o quanto isso tem a ver com direitos, com poder ao teu cliente, ao teu consumidor, você não vai conseguir fazer nada, né? ESG, de modo geral, também é a mesma coisa. Eu tô disputando aqui agora com a Avenida Paulista com a manifestação, tá? Então talvez vocês ouviram um ruído aí, alguma coisa que está rolando. Mas tá bem baixinho, não está atrapalhando, não. Não, maravilha. Então, assim, o que a gente vê é muita questão assim de bota um software aqui,
que software que eu compro para LGPD, que software que eu compro para, assim, que eu ponho para SG, né? Que software que eu ponho para governança de TI. Eu falo, cara, a governança de TI já migrou, ela já mudou, agora é tudo governança corporativa, esquece a governança de TI, é uma coisa só, e agora a governança tem que ser mais fluida, tem que ser mais rápida, né? Não pode ficar mais aquelas coisas longas de muitos indicadores, né? A gente tem que... Desafio de carro japonês, né? Poucos instrumentos ali, entregando objetivamente ali os números para a gente tomar decisão. E rápido, né? Não pode mais... Acho que a gente, para vocês terem uma ideia, a crise hídrica, nós passamos por isso alguns anos atrás. E nós acompanhamos, todo mundo é chamado para palestra, planos de continuidade, etc. E o absurdo da desgovernança era o pessoal procurar um software para ajudar nisso. Não tem software, cara. Acontece que nós temos uma questão hídrica que a gente precisa estudar mais amplamente, né? Tem uma questão do Estado ali, mas acho que o Estado é até o menos responsável, a gente vai ter que se ajustar e temos que tomar algumas decisões. Os empresários, as empresas precisam se envolver com isso, né? Principalmente as grandes empresas das regiões. A tecnologia, ela é, claro, é o meio, ela precisa nascer startups pensando em resolver os problemas aí e ajudar de alguma maneira, mas não existe essa bala de prata, né? A gente vê em cibersegurança e segurança da informação. Primeiro, as empresas não têm a gestão de segurança da informação. Elas colocaram gestão da qualidade há 10 anos, algumas realmente praticam, outras acham que é só entregar um monte de documento. A gestão de segurança da informação ainda acham que é o menino da TI cuidando do firewall. Então, aí já é um problema, né? Temos que entender que a IT security, aquela parte técnica, é uma coisa, a gestão da segurança, o principal interessado vão ser os líderes, o CEO, o RH, a comunicação, e não a tecnologia. Uma coisa que o Claudinei falou bem na primeira parte, né? Empresas orientadas a riscos, analisando o risco operacional, risco de segurança da informação ali nos processos, o risco operacional ali nos processos. Nós temos ótimos secretários de planilhas, né? Eu falo para muito aluno de pós de risco, né? Eu falo, você é secretário de risco ou você é estrategista, arquiteto de risco? Porque falar em gestão de riscos é uma transformação da empresa, uma mudança de mentalidade dos líderes e depois um ajuste, né, que vai levar um tempo. Também vai precisar do team leader, viu, Maria Eugênia? Precisa do team leader, do evangelizador, da mesma forma. Então, assim, não pode ficar uma pessoa ali, né, sangrando com a roupa rasgada, com a bandeirinha sustentabilidade, o outro com a bandeirinha cybersecurity, o outro com a bandeirinha risco, que já não funciona, né? A gente precisa ter realmente uma coisa estrutural, né? O Claudinei colocou uma coisa, a primeira, segunda e terceira linha de proteção, né? O que a gente mais pega são essas coisas desorganizadas. Quer dizer, você acha mesmo que o gestor de uma área de vendas vai acordar numa manhã de segunda-feira com uma vontade louca de fazer plano de continuidade? Você acha mesmo que o cara lá da logística vai acordar de manhã? Nossa, tô com tesão aqui, vou mapear meus riscos. Não vai, né? Se você não tiver isso no job description, se você não mudar, algumas companhias que nós temos ajudado aqui, indicadores foram criados, afeta PLR bônus, quem não cumpre determinadas questões relacionadas à gestão de segurança da informação, a riscos, a continuidade de negócio. Então, é uma mudança, foi para o job description, foi impactar PLR bônus de executivo. Quer dizer, quando que presidente de empresa, vice-presidente de empresa, líderes vão participar lá de uma simulação de gestão de crise, se isso daí, dependendo da maturidade da empresa, se não tiver isso impactando PLR bônus, alguma coisa do tipo, o cara não vai fazer naturalmente também. Então, o que a gente tem hoje, o Claudinei Santos, né? Já que temos dois aqui, eu vou falar qual Claudinei, senão eles ficam meio maluco aqui. Mas a tecnologia, ela é o meio. Ela sim é transformadora e sim o risk by design, o security by design tem que acontecer. Hoje não está acontecendo de fato na maioria das companhias. A gente vê assim projetos de software de 1 ano rolando e lá no final, quando vai entregar, o pessoal fala, nossa, cadê a segurança? Cara, quem testou isso? Quem validou isso? E aí você está colocando a vida das pessoas em risco, do teu consumidor, a credibilidade da companhia, né? Você pode
realmente ter vários tipos aí de impactos decorrentes dessa falta de governança de riscos, né, que precisa acontecer. Então, o GRC não pode ser um departamento, não pode se departamentalizar isso, assim como estão tentando departamentalizar a inovação, que é um absurdo, né? E, claro, para os CEOs, né, para os CEOs e para os C-level, é um desafio, né? Porque nós, mesmo quem é da nova geração está com dificuldade, quem é um pouquinho mais antigo vai ter essa dificuldade de entender e de poder adaptar isso, né? A tecnologia, ela não... O que a gente pega muito, por exemplo, em cyber, né, uma vertical da consultoria, são as melhores tecnologias, né, para proteção do que é externo, né? Porque o cyber é o que vem de fora, né? O cyber é o risco externo aí tecnológico do cyberespaço que pode te afetar. Então, nós pegamos aí as melhores tecnologias, os melhores sabores do Gartner, colocado no lugar errado para fazer a coisa errada. Você vai me dizer que isso que houve alguma preocupação com risk, com security by design, risk by design? Não houve, né? Simplesmente houve compradores comprando tecnologias, enfiando em algum lugar que eles acham que vai dar resultado. Estamos protegidos na cibersegurança, vendendo isso para um executivo, ou explicando ali para o board, e o board achando que está protegido. Então, faça de conta que eu estou te protegendo e você se sinta protegido, mesmo sem ter como validar isso. Então, hoje a gente ainda tem muito isso, e isso precisa mudar aos poucos, né? Acho que começa na sala de aula. Nós não podemos mais formar compradores de tecnologia, temos que formar gestores de tecnologia, estruturadores de tecnologia, né? A escola sofre aí um grande momento de reflexão, né? Para ver assim, o que nós estamos realmente preparando? Pessoas que têm capacidade analítica e crítica e transformadora, ou simplesmente compradores, né, de uma indústria bilionária aí que, claro, ela quer cada vez mais o comprador. Ela quer que o cara saia de aula comprando e receitando medicamentos, né, tecnológicos, mas a doença não é só o tratar ali o que está acontecendo, né? A gente tentar ver a causa, e a causa é formar um outro tipo de profissional de GRC, né, com outra cabeça, talvez com essa cabeça muito mais alinhada aqui ao que o professor, o Claudinei e a Maria Eugênia estão falando, que acho que isso está faltando nos líderes atuais, né? E, claro, a tecnologia, o pessoal de tecnologia tem uma vantagem competitiva, sim, né? Tem uma vantagem competitiva, principalmente quem é de software, mas vai ter que repensar aí a forma de que está se fazendo a gestão de tecnologia junto com a governança, e dentro dessa governança o GRC embutido. Aí que o Claudinei, ele acho que jogou essa bola para mim, né? Como é que tá? Tá difícil, mas a gente está fazendo essa transformação aos poucos. Acho que outras consultorias que a gente tem falado também estão passando pelo desafio. E depende muito do cliente também, né? Tem empresa que está querendo fazer a transformação, entende que isso daí é um caminho médio a longo prazo, e tem algumas que elas estão querendo realmente a bala de prata, e que, infelizmente, a gente fala, não tem como atender, né? 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Não é isso? Jefferson, você falou no Estado, né? Como é que vocês veem o Estado como um indutor, né, para as práticas de governança, né? Nós temos CVM, agora o Banco Central tem uma agenda verde. Como é que vocês veem a importância, né, da área do Estado, né, em ser um motivador, um indutor, né, das melhores práticas de governança, do compliance, porque, obviamente, eles têm o poder da multa, né? E isso é o que parece que, por exemplo, na LGPD, que está motivando muitas empresas a se adequarem aos objetivos da lei, né? Como é que vocês veem esse papel Estado versus governança? Quer Ladies começar? First. Lady first. Maria Eugênia. Passar a bola para você. Vou voltar a falar do Fábio, porque eu acho que ele é uma grande referência nesse assunto, né? E ele tinha uma fala que eu gostava demais, que era as empresas podem fazer isso por convicção ou por conveniência, né? Pela convicção de entender que esse é um assunto importante, ou pela conveniência de não querer ser o último a fazer, porque o mercado está se movimentando, vai pegar mal.
E mais recentemente, a gente vem trazendo um terceiro C, que é o do compliance, né? Acho que isso... E aí a gente tem algumas pessoas que falam que é o do constrangimento. Eu não sei se necessariamente o constrangimento, tem gente que tem cara de pau de não ligar para ser constrangido, mas no compliance não tem por onde escapar, né? Quando a gente fala de CVM, Banco Central, isso fica mais claro, mas mesmo essas regulações também, em alguma forma, vão pegar empresas menores à medida que for se observando as empresas grandes como compradoras dessas menores, né? A gente olha para as grandes empresas já à luz da CVM, que traz isso como um pano de fundo, por exemplo, de divulgação de informações. Então, toda empresa listada ela tem que, todos os anos, produzir o que a gente chama de formulário de referência, né? Que é um enorme documento que tem tudo quanto é informação ali. E ali já existem alguns princípios, como reportar ao mercado as práticas de governança num mecanismo que a gente chama de relate ou explique, né? O relate ou explique, ele é ou você reporta o que você faz, ou você explica o que você não está fazendo à luz das práticas do Código de Governança do IBGC, né? E aí a gente tem, além disso, um apertinho no ano passado, que eu brinco que foi o presente de Natal que a gente recebeu do mercado financeiro, porque a CVM lançou a resolução em 22 de dezembro do ano passado, que foi uma prática de reporte de riscos ambientais, sociais e climáticos. Então, já vem um parafuso a mais. Poxa, se eu acabei de falar que para a Ambev, né, essa não é necessariamente uma preocupação só na operação, mas que ela diz respeito à cadeia de valor, todo mundo que está nessa cadeia de valor, de alguma forma, vai ser pego por essa regulação, porque eu vou precisar reportar riscos relativos à minha cadeia. Para eu dizer o que eu estou fazendo, eu vou precisar apertar minha régua de compras, e aí, com isso, eu tenho um âncora ali que vai influenciar e que vai impactar uma cadeia como um todo. O Estado é fundamental que ele regule padrões mínimos, né? E eu não sou tão a favor assim, que o pessoal fala que eu sou mais para liberal do que para controle de Estado, mas eu acho que a gente precisa ter regras mínimas de conduta para a preservação do bem comum, que no final das contas é a função do Estado, né? Então, eu acho que com essas regulações, eles têm criado patamares mínimos. E quando eu vi algumas manifestações do mercado, por exemplo, na resolução da CVM, de que isso aí é uma questão voluntária da empresa, é a empresa que tem que dizer se ela vai ou não falar sobre ESG, ou se ela vai ou não falar sobre gestão de riscos, ou etc., eu não concordo muito. Porque uma vez que o investidor ele precisa das informações relevantes para a tomada de decisão, e essa é cada vez uma informação mais relevante, é natural que eu crie requisitos de divulgação. Hoje, tem se pegado mais na transparência para as empresas, transparência dessas informações a mercado, e para o setor financeiro na análise dessas informações para tomada de decisão financeira. E eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que não tem volta, né? Se a gente pegar, por exemplo, tem um gráfico muito interessante do PRI. PRI é Principles for Responsible Investment. E ele faz um gráfico de evolução do número de regulações no mundo que traz ESG para o mercado de investimentos. E é exponencial, né? E que, inclusive, começa a dar essa virada de curva em 2008, quando a gente teve a crise do subprime. Porque a crise do subprime em 2008, ela foi uma crise de ética e governança, né? Então, a hora que a gente tem primeiras crises relativas a essa agenda, é a hora que o regulador começa a olhar para esse tema também. Então, eu gosto. Eu acho que tem que ter um pouquinho. Não precisa engessar o mercado, e eu acho que não é o objetivo, mas minimamente trazer princípios e regras mínimas de conduta, eu acho bacana. Perfeito. Claudinei, qual que é a sua opinião? Eu acho que vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor isso, com mais profundidade ainda. Se vocês baixarem o relatório Guia 2, você vai observar lá uma série de questões regulamentações. De fato, se você olhar alguns princípios da estrutura de governança proposta pelo World Economic Forum, vocês vão observar que o segundo estágio, para não ficar complicando muito, ele vai falar exatamente do enforcement, o terceiro estágio do enforcement, que o governo, ou seja, que o governo e mercado fazem.
Também a gente não pode pensar as regulamentações pensando só do ponto de vista de governo. O governo está aí exatamente para isso mesmo, e o número de regulamentações ele tem aumentado significativamente e só vai piorar. E não é Brasil, para com esse viés. Brasil, não é Brasil. Isso é planeta Terra, todos os lugares do mundo, ok? Não tem essa. Brasil tem muita regulamentação. Pô, vai para a Inglaterra fazer negócio então, cara. Vai para a Austrália então. Você acha que é fácil? Vai para Singapura, você vai ver. Você não pode respirar lá, entendeu? Então, assim, tem questões que é natural, né? O próprio mercado está empurrando para isso, né? Basta ver, por exemplo, a atenção que a Nasdaq tem dado a essas questões de regulamentação indireta, que vem de mecanismos de mercados de capitais, por exemplo, né? Mas também é interessante a gente pensar no conceito, e para eu finalizar aqui, de o que a gente chama de hard control, ou controles, né? O controle interno, pensando no ponto de vista de controles internos, são os controles, sei lá, SOX, por exemplo, né? Que é uma demanda externa da companhia, e você tem o que a gente chama de soft control, controles leves. Esses controles leves são ligados às questões de controles internos, ou seja, desenvolvidos internamente para um objetivo de segurança do negócio, não segurança da informação, segurança do negócio, né? Resiliência, etc., o quanto que aquele processo vai ser executado, como ele foi pensado, né? Isso tem extravasado, vamos dizer assim, para o entorno das organizações, e aí que você entra com a questão que a gente chama de third party risk management, ou gestão de riscos da cadeia de suprimentos, ou gestão de riscos de terceiros. Quando a gente pensa nas temáticas de cadeia de valor, e aí eu acho que a Maria foi muito feliz quando ela fala, olha, observe que você em pequena empresa, e eu acho que você deve ter vários aqui, a gente é uma média empresa, e a gente fornece para grandes empresas, né? Quando você fornece para uma grande empresa, hoje você não é bobinho mais, você tem que ter lá seu processo de compliance. A gente, por exemplo, está dando uma alta atenção, a gente tem canal de denúncia, a gente tem um programa de integridade, a gente tem um programa de compliance, a gente, Casa de Ferreira Espeto de Pau, estamos implementando toda a nossa estrutura de governança, isso porque é uma empresa de dono, que foi eu. Mas mesmo assim, é perigosíssimo, porque se eu não olhar esse negócio, como é que fica a minha continuidade? E aí o Jefferson com certeza vai concordar comigo, né? A continuidade não é só o sistema que vai ficar fora do ar. O executivo morreu, não é que a companhia continua, né? Só para finalizar, ainda mais por conta das inúmeras regulamentações, tanto internas como externas, como eu falei, e a complexidade que é se fazer uma governança, especialmente para empresas que têm um porte médio para cima, né? E mesmo empresas menores, em algum nível você vai precisar fazer uso de tecnologia. A tecnologia, sim, é meio, mas é um meio muito importante. Você não consegue alcançar uma governança no nível de maturidade mais elevado, e a governança ela vai ser dividida em graus de maturidade, assim como um Risk Maturity Model ou um modelo de maturidade de risco. Para você atingir níveis maiores de maturidade, você precisa capturar informações, você precisa trabalhar aquelas informações. E as plataformas de governança, elas estão aí para levar as informações para as pessoas certas no tempo certo, né? Pensando em vários mecanismos ali, né? É muito diferente quando você olha um fundo de investimento que tem uma demanda XPTO e está tudo bem, né? E que é regulamentado, que tem isso, que tem aquilo, que tem avaliar, um monte de indicador. Quando você olha para uma companhia real, né? Não dá para você fazer isso sozinho. A gente tem em clientes aqui, a gente tem o maior projeto de governança do mundo, né? De uma dessas companhias grandes aí que vocês falaram. Maior projeto, né? A gente está falando de milhões de ativos. Eu estou falando de 180 mil testes de controle. Estou falando de milhares de riscos. Não tem como você fazer isso num sistema avançado de planilhas. O SAP, né? O famoso SAP. Não vamos falar da SAP, mas é que é legal esse negócio aí, né? Então, é isso, pessoal. Acho que não tem bala de prata, mas são pedacinhos, são tijolinhos, leguinhos que vocês vão montando, vai fazendo, vai trabalhando. E para finalizar, para mim, talvez o componente mais importante ainda é humano, é a questão da cultura, né? E essa cultura, ela, para esse fim, ela realmente tem que ser top-down, tem que vir de cima, né? E esse de cima, às vezes, pode ser um enforcement de mercado, que exige que o cara faça o negócio, ou você faz ou você não faz. A gente tem uma tecnologia que é nossa, proprietária, de avaliação de cultura, de governança e de ESG, que a gente vai lançar esse ano. E é interessante que em todos os modelos que a gente faz, quando a gente faz a avaliação dos comitês, né, você vê uma divergência enorme entre as visões dos comitês
dos executivos e do conselho, na própria empresa. Jefferson, nós estamos aqui no finalzinho da nossa live, então gostaria aí da sua opinião também para a gente encerrar aqui o nosso painel sobre governança do segundo Fórum ESG. Show de bola, né? Acho que os professores aí já foram direto ao ponto. Eu sou empresário desde 19 anos, já quebrei, já voltei e sou um brasileiro otimista que entende que a bandeira do meu país, que eu honro com muito orgulho, é muito mais do que qualquer candidato A, B ou C, né? Acho que a gente precisa mudar. Quando é de votar para presidente achando que é time de futebol, acho que o Brasil ainda tem um problema muito sério aí. Precisa mudar cada um dos cidadãos e educação, né? Eu venho de escola pública, de bairro da periferia de São Paulo, e tive grandes professores, né? Mesmo com uma estrutura bem limitada. E o primeiro professor era dentro de casa, meu avô, depois meu pai, minha mãe, né? Que não eram nenhum doutor, mestre em nada, não tinham grandes titulações, mas ensinaram civilidade, cordialidade, cidadania, respeito, né, à diversidade, ao próximo, e isso daí é o que vale mais, né? Acho que o governo tem que se meter menos, né? Eu acho que qualquer empresário em qualquer país, regulamentações sim, tudo bem, faz parte do jogo, impostos sim, mas com essa política tributária que faz 40 anos que a gente escuta a reforma tributária que não vem, né? E isso mata pessoas, isso gera pobreza, isso gera dificuldade, né? Isso diminui aí a resiliência de qualquer tipo de organização, né? Empresariar no Brasil é um ato heróico, né? A gente passa muito tempo empresariando no Brasil, tem hora que a gente fala assim, acho que nós somos muito idiotas, né? Tentar gerar emprego, riqueza e impacto socioeconômico benéfico parece que é um crime no Brasil em alguns momentos, né? Por mais que você tenha apoio de uma parte, de uma prefeitura, de alguma coisa, mas parece que de algum outro lado você está cometendo algum tipo de crime, né? O empresário está sempre com frio na barriga, chamando seus executivos ali e falando, não estamos cometendo nenhum crime hoje, não tem nenhum problema hoje, né? Quando a gente paga imposto direitinho, gera emprego, gera riqueza, começa a tentar a apoiar a comunidade, né? Você, pessoa jurídica, precisa ter essa responsabilidade socioambiental e socioeconômica aí, de qualquer maneira, né? Muitas vezes no Brasil a gente se sente meio que, cara, será que estou fazendo certo mesmo? Porque parece que eu estou fazendo errado, né? E a fiscalização invertida, advogados especializados em achar lacunas e brechas para você descumprir a lei, o que é uma piada interessante. Aliás, aprendi isso com um grande professor, doutor em Direito, e que falou, é curioso isso no Brasil. Mas, enfim, né, eu acho que tem que ser menos pesado, custos de governo, o mercado liberal, deixar realmente a iniciativa privada, os negócios nascerem, né, ter uma mentalidade empreendedora. Acho que a gente devia ensinar matemática, inglês, matemática e língua portuguesa, obviamente, muito melhor desde a base, e educação financeira e ambiental desde a base, também ali no primário, já vim, ainda mais no país que nós vivemos, que é um país abençoado, riquíssimo, né, com uma ecodiversidade maravilhosa, e a gente tem aqui coisas que em outros lugares é disputado a tapa, né, a gente tem que agradecer todo dia o que a gente puder, como empresários e líderes aí, retribuir, né, devolver isso é muito importante. Mas acho que é isso, governo mais leve, menos tributação e, claro, regulamentação que seja benéfica para a sociedade. Obrigado, Jefferson. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês nessa live sobre governança, na segunda edição do Fórum ESG. Obrigado, Maria Eugênia, obrigado, Jefferson, obrigado, meu xará, Claudinei, e esperamos vê-los aí nos próximos eventos. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E voltamos já para o último painel do evento. Muito obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado, Maria.